noite, a paz. Tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula? Então vamos. Deixa eu cumprimentar o pessoal da internet, que eu nunca falo com eles, né? Boa noite a todos que estão entrando online agora com a gente ao vivo. Que Deus abençoe vocês e que a gente possa prosseguir no nosso estudo, que está quase no finalzinho. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de fazer um comentário, de dar like no vídeo. Por favor, vocês sabem que isso é necessário para o YouTube, para que a gente possa fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, vamos compartilhar, bora dar o seu like. Não esquece não, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos começar mais um estudo. Vamos fazer uma oração? Então vamos, põe a mão no coração de vocês. Isso, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, meu Deus, reunidos em mais uma noite para falar da Tua palavra, meu Deus. Toma a direção, meu Deus, dessa aula. Toma a direção de tudo que vai ser falado aqui, meu Deus. Que tudo seja pela Tua honra e glória, meu Pai. Que o Espírito Santo possa dar direção. E que cada palavra dessa venha ficar guardada, meu Deus, na tábua do nosso coração, meu Pai. Que nenhum venha esquecer, Senhor, o que tem aprendido aqui, mas que possa, meu Deus, de fato e de verdade, ter, meu Deus, guardado no seu coração, como diz o livro de Apocalipse, cada uma dessas profecias, meu Deus, porque a Tua palavra diz que o tempo está próximo, meu Pai, e nós temos visto, sim, que tudo está se cumprindo. Então, nos ensina, Senhor, queremos aprender de Ti, para isso estamos aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, vamos lá? Então, tá. Capítulo 17 e 18 hoje. A senhora vai sair um pouquinho mais cedo, mas a aula hoje é um pouquinho extensa. Os dois capítulos são bem extensos. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia chegar no dia que a gente ia falar sobre o oitavo rei? Então, hoje a gente vai falar sobre o oitavo rei. E eu quero ver se dá tempo de dar uma explicadinha para vocês no final. Vamos ver, dependendo da hora que acabar, um pouquinho sobre a guerra, dar um resuminho sobre o que está acontecendo. Já que foram as duas coisas que aconteceram dentro do nosso estudo, que foi, primeiro, a mudança do Papa, né? Que foi um alvoroço, e a gente estava no começo do curso, e eu disse que eu ia explicar para vocês depois, né? E depois aconteceu essa guerra, que parece que está meio pausadinha, mas só parece, né? Só parece, né? Então, vamos começar. Então, vamos lá, capítulo 17, versículo 1 do livro de Apocalipse. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, a gente vai entender o que é essa grande meretriz hoje. Está aí para vocês, versículo 1 e 2. A meretriz sobre muitas águas. Vemos aqui sendo julgada uma grande meretriz, ou uma cidade prostituta. Um sistema religioso e político que está sustentado sobre povos, multidões, nações e língua, como veremos na definição de águas a seguir. Essa grande meretriz é também responsável por outras cidades prostitutas. Vamos observar as definições a seguir. Então, a gente já entendeu que, aqui está falando, um julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas, povo, multidões, nações e línguas, como está escrito aqui. E a grande meretriz é uma cidade, né, prostituta, que vai ser julgada pelo próprio Deus. Então, a gente vai entender o que significa isso, tá? Então, vamos lá, põe o versículo 2, por favor, Edu, para a gente continuar. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. A gente até falou disso já no Apocalipse 14, lembra da taça que eu mostrei para vocês, que a taça... Depois a gente vai voltar nesse capítulo, que a taça estava cheia de abominações, mas a gente vai voltar na sequência que eu for lendo, a gente vai voltar nesse capítulo. Põe o 3 agora, por favor. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta. Então, é importante a gente guardar essa palavra deserto. Transportou-me o anjo a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Até que enfim chegamos na última besta para explicar sobre ela também. Então vamos aqui, uma mulher sentada em uma besta. Aqui o texto nos mostra a explicação sobre uma das cidades prostitutas, ou seja, a mulher
é cidade aqui nesse texto. Sempre que falar de mulher, são cidades, tá? A principal, a gente vai falar agora, essa mulher aqui é a principal cidade, nesse momento que eu vou estar mostrando para vocês, dessas cidades prostitutas. Vocês vão entender conforme eu for explicando. Aqui, cidade prostituta, a principal, que se localiza em um deserto. Ela também se encontra sendo carregada por uma besta escarlate, ou vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos entender a aparência da besta. Então, vamos falar um pouquinho sobre a besta. Vermelha. Ela é vermelha, assim como o dragão. O dragão vermelho, lembra? Vamos lá para Apocalipse 12, 3, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho. Então, a besta, lá escarlate ou vermelha, ela tem a mesma aparência do dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Então, ela é parecida, só parecida, mas não é o dragão, tá? Aí vamos continuar aqui no estudo. Repleta de blasfêmias. Assim como o anticristo, essa besta representa toda a blasfêmia feita a Deus. Apocalipse 13, 6, por favor, Edu. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam sobre a terra. Aqui é o texto de Apocalipse 13, que estava falando sobre o anticristo e o reino dele, e ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus. E essa besta, ela também tinha no corpo dela repleto de blasfêmias. Então, você vê que a característica delas é sempre igual, né? Blasfemar contra Deus. Então, vamos agora às 7 cabeças, aí embaixo, está escrito aí. Também está ligada aos 7 reinos antigos. Quem lembra dos 7 reinos que a gente falou, que são 7 cabeças? A gente está aqui, ó, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Império Romano, que são 6, né? E é ligada diretamente ao 7º reino, que é o reino do anticristo. Então, são 7 cabeças, porque são 6 reinos que já passaram, e o reino do anticristo que está se aproximando, né? Que é o último reino. Tá, vamos continuar. Então, você vê que essa besta é bem parecida com as outras que a gente já estudou, né? Tem 10 chifres também. Assim como o anticristo será elevado ao poder pelos 10 chifres, que são os reis, ela também será. A gente vai ver tudo isso aqui na sequência, tá? Vai ter mais explicações. Vamos para o versículo 4 agora, Edu, por favor, o 17, 4. Achava-se a mulher, cidade, né? Vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícies da sua prostituição. Então, é a mulher com o cálice que eu falei para vocês, que a gente citou ela porque a gente passou lá em Apocalipse 14, mas eu vou ter que ler ele aqui. Eu quero falar agora, mas eu vou esperar um pouquinho, tá? Então, vamos entender isso aqui. A gente vai ver quem é esta primeira cidade, que é a principal cidade das cidades prostitutas. Vamos entender. Versículo 4. Aqui está a descrição de quem é esta mulher, cidade prostituta. Então, as vestes. Vai aí no estudo de vocês que a gente vai ler agora. As vestes sacerdotais eram feitas com materiais e cores específicas, com significado simbólico. Aqui eu vou mostrar para vocês... chegou a dona Silene. Dá para mim o estudo para ela? A gente vai esperar a senhora pegar o estudo para poder a senhora entender, né? A gente já está andando já. Eu estou lendo sobre versículo... a gente vai no versículo 4 agora. Eu vou começar de novo a ler as vestes, tá bom? Então tá, versículo 4, a senhora vai seguir aí, ó. As vestes. Eu vou explicar aqui para vocês o que eu estou explicando sobre as vestes. Eu vou dar características de quem é essa mulher. A gente vai, porque a gente está vendo ali falar das vestes dela, né? Então, a gente vai entender o que é agora, tá? Então, vamos lá. Vou ler de novo. As vestes. As vestes sacerdotais eram feitas com materiais e cores específicas, com significado simbólico. O linho representava a pureza, enquanto a cor azul, púrpura e escarlate... Tem púrpura e escarlate ali? Vamos ver. Vestida de púrpura e de escarlate. Então, achamos aqui as cores parecidas. Chegou mais uma. Já estamos na aula. Dá para ela o estudo. Está lá embaixo, no versículo 4, no pezinho da folha.
Eu já estou lendo sobre as vestes, eu não vou voltar, mas você vai lendo depois aí, ó. Então, a gente achou o púrpura e o escarlate, certo? Que remetiam à realeza e à divindade. O sumo sacerdote usava essas vestes para representar o povo perante Deus e também para buscar a orientação divina. Deixa eu virar aqui. Ouro e pedras preciosas. O peitoral era uma peça usada sobre o éfode feito de ouro, linho fino e lã tingida. Continha 12 pedras preciosas. Achamos as pedras preciosas também, certo? Cada uma representava uma das 12 tribos de Israel, gravadas com os seus nomes. O peitoral representava a intercessão do sacerdote em favor do povo de Deus. Tá, agora o cálice de ouro. Vamos lá. Os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote, usavam taças de ouro e outros objetos de ouro no templo. Esses objetos tinham uma função específica e eram feitos de materiais preciosos para simbolizar a santidade e a importância do serviço sacerdotal do próprio templo. Então, vestes do sumo sacerdote. Aí vou mostrar para vocês agora, para vocês verem as vestes. Por favor, Edu, a primeira imagem, só para vocês entenderem. Ó, essa imagem está grande, ela ficou meio desfocada, mas não tem problema. Eu quero que vocês prestem atenção nas cores. Ó. Ali, o roxo, ali tem o púrpura e o escarlate. Põe a próxima, por favor, Edu. Que é uma imagem também das vestes. Opa! Aqui, ó. As cores, elas estão aqui estampadas, mas é a mesma coisa. Tem o azul, que fala lá, púrpura e escarlate. Púrpura, a gente sabe que é o vermelho, que nem a besta lá. Aliás, escarlate é o vermelho. E púrpura é o roxo. Está vendo? Então, elas têm púrpura e escarlate nas vestes. Então, vamos continuar. Por essas características, vemos aqui a representação da cidade de Jerusalém. Então, a cidade representada aqui por essas vestes é Jerusalém. Porque essas eram as vestes dos sacerdotes do templo antigo. Aí muitos vão dizer para mim, nossa, que você está falando que a cidade prostituta da grande tribulação é a Jerusalém? A gente vai ver mais coisas que mostram para nós que sim, a primeira cidade vai ser Jerusalém. Versículo 5, pode ir lá no 17:5, por favor, Edu. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, naquela mulher, né, que estava sentada na besta, tinha escrito na testa dela lá, um mistério, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que significa isso? Babilônia Grande é um sistema de cidades prostitutas, um conglomerado de cidades prostitutas que vai existir. A principal, que é a cidade que vai encabeçar o complexo, e as suas filhas, meretrizes ou prostitutas também. Olha lá. Babilônia Grande é a mãe. Então, mãe é a principal cidade das meretrizes e das abominações da terra. Então, a gente está entendendo que são complexos de cidades. Babilônia Grande é um complexo de cidades. E a gente está falando da principal. No período do primeiro... Quando começar a grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, Jerusalém vai encabeçar essas cidades prostitutas. Vamos entender o que significa isso. Por favor, Edu, o versículo 5 agora. Já está no 6, né? Peraí. Eu li o 5, né? Peraí, deixa eu ler para vocês aqui. Essa é a descrição da grande meretriz que está sendo julgada. Ela é uma união de cidades prostitutas, mulheres, que Jerusalém estava encabeçando nesse momento. Então, agora vamos para o 6, por favor. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, vamos lá, versículo 6. Embriagada. Vamos entender o que isso significa. Põe lá para mim Mateus 23, 37, Edu. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Mais um, por favor, Edu. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mais um.
Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Quem está falando isso aqui para os discípulos foi Jesus Cristo. Jesus estava falando para eles sobre a Jerusalém que mata os seus profetas. Então, a gente vê que dentro da história, a cidade de Jerusalém, ela já estava embriagada com o sangue dos santos e dos profetas. Então, vamos continuar. Lucas 13, 33. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Isso aqui foi Jesus que falou também, a mesma coisa, tá? Jesus falou que não se espera que se mate um profeta fora de Jerusalém. Então, você vê que nós vamos encaixar diante da palavra que a cidade de Jerusalém vai ser a primeira cidade realmente prostituta do complexo Babilônia. Atos 7, 54, por favor. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mais um, por favor. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Mais um. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mais um. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. O próximo. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, aqui é o primeiro mártir que a igreja, que foi produzido na igreja, que foi Estevão, que foi apedrejado dentro de Jerusalém. Então, vocês veem que tudo se encaixa. A gente vai continuar. Ó. Dentro da tribulação, a cidade de Jerusalém também estará embriagada com o sangue dos santos, também das duas testemunhas. Então, além dos santos que morrerão também dentro da grande tribulação e que morrerão também na cidade de Jerusalém, as duas testemunhas vão morrer também na cidade de Jerusalém. A gente já viu isso no capítulo 11, né? Que elas vão ser mortas na praça da grande cidade, que é a Jerusalém. Então, tá. Prosseguimos, versículo 7 agora, por favor, 17:7. Ao anjo, porém, disse-me, por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Então, vamos falar agora na Bíblia aqui um pouquinho sobre essa cidade, que é a mulher, que é a principal do complexo Babilônia, e sobre a besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. Então, vamos lá. Põe no versículo 8, que eu vou ler o 8 também, aí eu já explico. A besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, a besta era e não é. Vamos entender o que significa isso. Ó. Quem é essa besta? Este é um rei. Lembra que eu falei para vocês do rei que foi rei na época antiga de uma das cabeças, que era Nimrod? Quem lembra? Tem um telefone tocando, de quem é? Lá fora, será? Nossa! A pessoa está com vontade mesmo de ouvir o telefone tocar, hein? Pensei que era aqui dentro. Então, vamos lá. Quem lembra de Nimrod? Então, vamos entender. Ó. Este é um rei que era rei. Ok, ele foi rei lá no passado, tá? No momento em que João falava, ele não era mais rei. Porém, está para emergir do abismo. Lembra que eu falei para vocês que Nimrod era a besta que ia surgir do abismo? Tá. A besta que, ele vai emergir do abismo, ou seja, ele é a besta do abismo, de Apocalipse 9:11. Vamos para Apocalipse 9:11, por favor, Edu. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Tá. Então vamos continuar. Ele caminha para a destruição, como está dizendo lá no texto que a gente leu agora de Apocalipse. Além do seu próprio nome, que é Abaddon ou Apolion, significa destruição, que a gente acabou de ler, vemos o seu destino traçado pelo Senhor também, em Isaías 14:20. Põe lá para mim Isaías 14:20, Edu, por favor. Com ele não te reunirás na sepultura,
porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeado. Próximo. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Mais um. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei de Babilônia. Aqui está falando da Babilônia, lá do que nós estamos lendo agora, do final dos tempos. O nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Mais um. Reduzi-los-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas. Varrê-lo-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ali está explicando para nós o texto que eu li para vocês, que fala sobre Nimrod, sobre os filhos, os gafanhotos. Lembra que eu li para vocês? Aqui já faz tempo, né? Mas o texto ali é o texto que fala sobre isso. Então, está mostrando para nós que a destruição que virá sobre ele já está determinada pelo próprio Deus. Vamos em Daniel, Daniel 9, 27, por favor. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele, o anticristo, né? A gente já leu esse texto. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, no meio da tribulação, ele encerra o acordo que ele vai fazer com muitos e ele vai simplesmente cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, ele vai invadir Jerusalém e não vai deixar mais que o povo de Israel continue sacrificando no templo, ou seja, ele vai matar as duas testemunhas. A gente está reunindo agora todos os versículos aqui. Ele entra em Jerusalém e faz com que a destruição que está determinada venha acontecer mediante o que ele vai fazer. Vamos ler aqui, ó. Sobre as asas das abominações virá o assolador. O assolador é a besta do abismo, tá? Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, por causa do que vai acontecer dentro da tribulação, a destruição já está determinada pelo próprio Deus. Ali também está dizendo para nós. Tá? Então, vamos continuar. Deixa eu ver onde eu parei. Os admiradores, aí embaixo. Temos aqui a descrição dos seres híbridos que não podem receber salvação. Se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A gente vai voltar no versículo 8, vai ler ele de novo para poder vocês verem, tá? Põe lá do 17:8, por favor. Ó, a besta que vistes era e não é. Então, ele era um rei, morreu, entre aspas, né, porque ele era um híbrido, mas ele vai surgir do abismo, porque ele vai ser retirado do abismo e vai ser a imagem da besta. Então, ele era e não é, mas está para emergir do abismo. Olha lá, e caminha para a destruição. Dá para entender melhor agora, né? Então, vamos lá. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Então, são os admiradores. Por que não foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo? Ou seja, nunca foi escrito no livro da vida. Porque híbridos não têm os seus nomes escritos no livro da vida. E esses são aqueles que são os filhos dos anjos caídos, que nasceram, que são os gigantes, que se tornaram os gafanhotos, porque morrem, mas não têm salvação, e também não tem destruição, são os demônios que a gente conhece, e que os seus nomes não estão escritos no livro da vida, mas que também continuam existindo sobre a terra. A gente falou sobre isso já também, porque os anjos caídos que deram a existência, dos gigantes lá no passado, são aqueles que se envolveram com as mulheres, que foram trancafiados no abismo. Mas existem aqueles anjos que estão com Satanás nas regiões celestes e que ainda estão produzindo híbridos sobre a terra. Ou seja, tem híbridos sobre a terra hoje? Filhos dos anjos caídos? Tem, que são aqueles que eu tenho explicado para vocês, que estão encabeçando a construção ou a elaboração do reino da besta. E são esses que se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Deu para entender? Então tá. A gente está conseguindo desenrolar agora várias coisas que a gente já viu, né? Então tá, vamos lá. Versículo 9, por favor, Edu. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. A gente até já leu sobre isso também. Então, as 7 cabeças são 7 montes e são 7 reis, nos quais a mulher está assentada. 7 montes e 7 reis. São os reinos que eu já expliquei para vocês. Já vimos que são reis e reinos.
Monte é igual a reino. Vamos ver onde na Bíblia nos mostra que monte, ou montanha, né, é igual a reino? Então, vamos lá. Daniel 2:35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, ou monte, que encheu toda a terra. Deixa eu ver se tem mais um. Põe mais um, por favor. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Mais um, por favor. Tu, ó rei, é rei dos reis, a quem o Deus dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Põe mais um, por favor. Em cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, a gente está vendo aqui sobre a estátua de ouro de Nabucodonosor, né? E aí, a gente está vendo aqui o que aconteceu. Tá explicando, o anjo está explicando para nós quem são ali. Está a estátua de ouro, a estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, corpo de prata. Vamos ver a explicação para a gente entender. Mais um, por favor, Edu. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, é o ouro, que é Babilônia, que foi explicado, depois prata, depois bronze, e aí continua. Põe mais um, Edu, por favor. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra, e esmiuça como ferro. Quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Mais um. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com o barro do lodo. Então, está mostrando para nós a estátua inteirinha ali, ó. Cabeça de ouro, que era a Babilônia, aí depois vem o corpo de prata, o quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés. Ali está mostrando os reinos, né? Está falando que são reinos. Não foi especificado, além da Babilônia, ali para Nabucodonosor, quem seriam os outros, mas a gente já viu, né? Quem são. Que é Babilônia, aí depois vem a Medopérsia, depois a Grécia, depois o Império Romano, e o último de baixo, o que é? O do Anticristo, que é o barro com ferro, né? Então tá, põe mais um, por favor. Com os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Mais um. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, é interessante aqui que fala que o barro está misturado com o lodo, não é interessante? Olha lá, barro de lodo. Então, o ser humano que está ali sendo especificado para nós é um ser humano que está meio contaminado, né? A gente vai falar sobre isso, se a gente puder, outro dia, gente, que agora não dá para explicar, não. Então, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mais um, que é o último agora, para a gente entender. Mas nos dias destes reis e destes reinos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, aquela pedra que foi cortada lá do céu, sem auxílio de mão, caiu no pé da estátua e destruiu todos os reinos, que virou uma montanha, que virou um reino eterno, é o reino do Senhor Jesus, o reino milenar, e que mostra para nós que, sim, monte ou montanha é reinos. Ali eles estão dividindo para nós que montes e montanhas são reinos. Então, a gente vê que é bem específico isso para nós, né? Deu para entender? Então, vamos continuar. Agora, versículo 10. Eu vou virar aqui. Versículo 10 do 17:10, por favor. Põe no 9 de novo, para eu poder ler todo o contexto, para ficar mais fácil. 17:9. Eu vou ler de novo. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reinos. A gente já viu que montes são reis e reinos, ou os reis daqueles reinos. Mais um.
que é o 8, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Então, caíram 5. Então, aqui está falando das 7 cabeças e dos 7 reinos. Aqui, na época que João estava, tinha caído 5 já, que era o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopérsia e a Grécia. Egito, a Síria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Tinham caído 5. Estava no 6º, que era o Império Romano, certo? Olha lá. Existia um. E o outro ainda não havia chegado, que é o reino do anticristo. Ia demorar bastante ainda naquela época para chegar, né? E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Então, vai ser um reino curto, a gente sabe. Quantos anos vai ter o reino do anticristo? 3 anos e meio. Mas dentro desse período, que é o último período do último reino, que são 7 anos. Mas o reino dele só tem 3 anos e meio. Tá vendo? Ela gravou. Muito bom. Pensei que vocês iam falar 7. Então, vamos continuar. Versículo 11, por favor, Edu. E a besta que era e não é, a besta que era e não é, era rei, morreu e agora não é mais rei, que agora não é mais rei, né? Também ele é o 8º rei, achamos o 8º rei, olha lá, que procede do 7 e caminha para a destruição. Vamos ver o que eu escrevi aqui. A besta do abismo será o 8º rei. Então, a besta do abismo é a besta que a gente está vendo aqui, que a mulher está sentada, né? Que é a imagem da besta. O anticristo é o 7º rei e a sua imagem o 8º rei dentro do mesmo reino, que é o 7º reino, né, que é o dele. Onde Satanás é que dará ao anticristo o seu poder, sendo a representação espiritual do 8º rei também. Antes da gente ver esses versículos aqui, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. A besta que era e não é, a gente já sabe quem é, né? É ele também o 8º rei, que procede dos 7. Por que ele está falando que procede dos 7? Porque dentro do império, dos 7 reinos, ou dos 6 reinos, que já passaram sem ser o do anticristo, ele foi rei em um dos reinos. Ele foi o rei da Síria. Então, como é que é o nome dele, meu Deus, agora? O Nimrod foi rei dentro desses 7. Então, ele foi dos 7 e agora ele é o 8º rei no 7º reino. Então, é complicado quando lê, mas quando você consegue entender do que ele está falando, a gente consegue compreender. Vocês estão entendendo? Então, tá. Então, vamos lá. Vai no 11, no 12 agora. Não, vamos ver os capítulos. Põe 13, 2 para mim, por favor, Edu. Apocalipse 13, 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, eu falei que quem vai dar autoridade dentro deste reino para o anticristo e para a imagem da besta é o dragão, olha lá, que deu o seu poder e grande autoridade. Então, ele é a representação espiritual do 8º rei. O 8º rei é a imagem da besta, ou a besta que surge do abismo. Mas a representação que está dando o poder para eles ali, e que também representa o 8º rei, é o dragão. Vamos em Ezequiel 28:1. Ezequiel 28:1, por favor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, mais um, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se elevou o teu coração e dizeis, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração, como se fora coração de Deus. Então, aqui está falando para nós de um príncipe de uma cidade chamada Tiro, e está descrevendo para nós o anticristo. Ó. Assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passa de homens e não é Deus. Então, o anticristo, quando ele entrar na cidade de Jerusalém, no meio dos 3 anos e meio, invadir o templo, ele vai sentar no templo, ele vai dizer que é Deus, entendeu? E ele vai se assentar lá, falando que ele é Deus, mas, na realidade, Deus está falando que ele não é Deus coisa nenhuma, né? Eu não vou precisar ler o resto ali, que vai dizer que ele vai ser destruído, mas é só para mostrar para vocês que o príncipe de Tiro ali, que é o rei, né? o príncipe, aliás, do reino do anticristo, que é ele mesmo, nossa, agora eu fiz uma confusão, né? Espera aí, gente, deixa eu entender aqui. É só para mostrar para vocês que existem, dentro do reino, do último reino do anticristo, existe Satanás e o anticristo. O anticristo é considerado como príncipe, porque quem vai dar o reino para ele é Satanás. E a gente vai achar Satanás aqui agora. Está no mesmo capítulo, põe no versículo 11, por favor, Edu.
Vocês vão entender agora, eu vou ler para vocês. Versículo 11, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, mais um. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Então, falou do príncipe e agora está falando do rei. O príncipe é o anticristo. Vamos ver quem é o rei de Tiro. Diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio da sabedoria e da formosura. Mais um. Estavas no Éden. Quem estavas no Éden, jardim de Deus? Satanás, o dragão. Mas está falando aqui de quando ele ainda era o anjo de Deus, o querubim, olha lá. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúsculo, a esmeralda. E de ouro se te fizestes os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram por eles preparados. Então, dentro deste reino existe o príncipe de Tiro e o rei de Tiro. Não que o anticristo não vai ser aquele que vai comandar o reino, não é isso. Mas aqui está mostrando para nós que existe, que o Satanás ali dentro daquele reino, ele toma a posição de rei também. Por isso ele é espiritualmente o 8º rei. É isso que eu queria mostrar para vocês. E essa cidade de Tiro que a gente está vendo aqui agora, ela também já vai aparecer para nós. E a gente vai entender por que ela está sendo citada aqui como o príncipe e o rei de Tiro. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver. 13:12 agora, por favor, Edu. 13:12. 17:12, desculpa. 17:12. Aí. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então, os 10 chifres são aqueles que aparecem tanto no dragão, que tem 10 chifres, né? Como na besta do capítulo 13, os 10 chifres, e como agora a gente viu também na besta escarlate, os 10 chifres, que são os 10 líderes que vão estar no domínio do governo da terra, no período em que o reino do anticristo for começar, e eles é que vão dar o poder para o anticristo. Então, são aqueles 10 reis que dão o poder para o anticristo. Lembra que eu já falei sobre isso? Então, tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver. 12. Os chifres. Daniel 7:24. A gente vai ver falar sobre isso também. Em Daniel 7:24, está falando daqueles animais que a gente já viu, que são o leão, lembra? O leão, o urso, o leopardo e depois a besta que tinha dentes de ferro, né? E que tinha também 10 chifres, olha lá, ó. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, aqui está mostrando os 10 chifres, ou os 10 reis, que vão dar o poder para o anticristo, e aí, quando esse anticristo aparece, olha lá, o qual será diferente do primeiro, e quando ele subir no poder, ele derruba 3 chifres. Tá? Então, dentro do livro de Daniel, também mostra para nós que os chifres são os reis que dão o poder para o anticristo. Então, vamos continuar. Versículo 13 agora, 17:13, por favor, Edu. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. É aquilo que a gente acabou de dizer. Tem estes um só pensamento, os chifres, né, ou os reis, e oferecem à besta, que é o anticristo aqui no caso, o poder e a autoridade que possuem. Então, eles entregarão o reino para o anticristo, como está dizendo aqui, versículo 13. Põe no 14 agora, por favor, Edu. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, a vitória do cordeiro e dos seus santos. É interessante a gente ver aqui, que eles vão pelejar contra o cordeiro, a gente vai ver essa peleja mais para frente, né? Só que o cordeiro vai vencer, porque ele é Rei dos reis, não tem rei sobre ele, e Senhor dos senhores, não tem Senhor sobre eles. E quem vai vencer também com ele lá? Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui fica bem nítido que a igreja, no dia que o Senhor Jesus descer para vencer o anticristo, os eleitos dele, a igreja está com ele lá, e desce para vencer junto com ele. Muitos falam, a igreja não vai ser arrebatada, só no final, depois que Jesus voltar. Mas aqui está dizendo que ele vai descer, eu já vou logo dizer, a gente desce junto, entendeu? Então, são interpretações que as pessoas fazem que parece que eles não conseguiram ler o texto para entender, que está já ali mostrando para nós, né? Que a igreja vai descer junto nesse momento. Então, tá.
Versículo 16 agora, não, 15. Isso. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são os povos, as multidões, nações e línguas. Como eu falei que a gente ia ver, quando a gente falasse sobre águas, que águas são povos, multidões, nações e línguas, tá? Então, versículo 16 agora, por favor. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz. Quem é a meretriz? A cidade prostituta, que está na primeira metade da tribulação. Então, aqui ainda estamos na primeira metade da tribulação, nos primeiros 3 anos e meio. Está dizendo para nós que eles vão odiar a meretriz, olha lá. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, o que está querendo dizer aqui para nós? Ali mostra para nós uma besta escarlate, né, que é a besta que surge do abismo, e a meretriz está sentada em cima dela, que é a cidade de Jerusalém. Não foi isso que a gente viu até aqui? Só que a gente vê que ela está sentada sobre a besta, está sendo carregada por essa besta, mas ela não faz parte do reino, porque ela só está sentada. Ela não está sendo descrita dentro do reino. Olhem para mim, deixa ele passar. Vamos prestar atenção. A mulher, ela não está sendo descrita como parte da besta, ou parte de nenhuma das bestas, ela está só sentada sobre a besta, não é isso que está escrito ali? Ou seja, ela está sendo levada por essa besta. Isso significa que ela não faz parte verdadeiramente do reino deles. Ela está sendo só enganada. Entendeu? Por isso eles vão odiar ela. Eles já odeiam ela. E eles vão fazer ela devastada e despojada e vão comer as carnes dela. Isso acontece quando? Quando quebra o acordo, quando ele invade a cidade de Jerusalém, quando ele vai dizer, acabou o engano, acabou a festa, agora o reino é meu, eu comecei o meu governo e acabou a festa. Não tem Deus, não tem templo, não tem a vontade de vocês, não tem religião nenhuma, eu sou Deus. Entendeu? Então ele quebra o acordo, invade Jerusalém, mata muitos do povo de Israel e é por isso que diz que ele vai odiar, olha lá, os 10 chifres, e eles vão odiar a meretriz e vão fazer ela devastada e despojada. Por quê? Porque ela vai ser atacada e vai ser destruída num primeiro momento pelo anticristo, certo? Deu para entender? Então a gente já viu isso em vários capítulos, né? E a gente vai ver aqui, ó, aqui temos a compreensão que a primeira meretriz, a principal da união das cidades prostitutas, será destruída pelo anticristo. A gente vai olhar de novo os versículos para você ver. A gente já viu tudo isso, porque quando a gente vai chegar aqui, a gente já teve que passar sobre várias explicações que já mostram isso, né? Mas a gente vai olhar de novo. Eduardo, por favor, ele já passou para lá já, né? Mateus 24:15, por favor. Vamos ver o momento em que o anticristo, de novo, entra em Jerusalém e destrói. Você vê como que ela vai ser a principal cidade? Você vê como tudo se encaixa? Então tá, então vamos continuar. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, lembra do versículo que a gente leu de Daniel? Do abominável da desolação no lugar santo? Lá em, acho que Daniel 9:27, que a gente acabou de ler agora há pouco, que eu falei para vocês, então, olha lá. Quem lê entenda. Mais um, Edu, por favor. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia é na região de Israel. Não é fugir para os montes aqui no Brasil, nem no Paraguai, nem nos Estados Unidos, nem na Argentina, porque o povo cisma de dizer que todo mundo tem que fugir para os montes. Gente, o caos está chegando, vamos fugir para os montes. Mas não é para a gente fugir para os montes. Aqui está falando com o povo que vai estar dentro de Jerusalém naquele momento. Olha lá. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mais um, por favor. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Mais um. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mais um. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Grávida. Para fugir grávida é complicado, não é? E as que estão amamentando, tem seu bebezinho no colo. Como foge? Né? Então tá. Mais um, por favor. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. No inverno. Na região de Israel, o inverno, ele neva. O frio lá é intenso, lá neva. Então, pense em fugir com a neve, gente, na neve. Então. E no sábado, por que no sábado? Porque na lei do povo de Israel, no sábado, eles não podem caminhar mais do que...
tem um número de passos que eles podem caminhar. Ou seja, lá eles têm que guardar o sábado, a lei manda com que eles guardem o sábado, então eles não podem fazer um monte de coisa. Eles não trabalham, eles não cozinham, eles não colhem, eles não plantam, eles não fazem absolutamente nada. Eles têm que louvar a Deus nesse dia, adorar a Deus, ficar com a família e não podem andar muito. Então, como é que eles vão fugir? Vamos supor, eu posso dar meia dúzia de passos, como é que eu vou fugir? Entendeu? Então, a gente vê que, para eles, tudo isso vai ser bem complicado, porque eles vão ter que quebrar um bocado de regra que eles acreditam, né? Que a lei fala para eles que tem que ser assim, né? Então, tá, mais um, por favor. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Deixa eu ver até onde eu tenho que ler. 21, é até aqui, ó. E aqui, acho que esse versículo ele é um dos principais que eu encontro em Mateus 24. Por quê? Porque muitos dizem que isso aqui já aconteceu. E, de fato, isso aqui é uma descrição muito parecida do que já aconteceu no ano 70. Lembra que eu expliquei para vocês que no ano 70... o Império Romano cercou Jerusalém, invadiu também, destruiu o templo. Foi bem parecido com o que vai acontecer de novo. Mas esse versículo aqui mostra para nós que isso aqui não é o que aconteceu no ano 70. Porque, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. A gente sabe que dentro da tribulação, dos últimos anos, que vai ser o tempo da tribulação já diz, grande tribulação. Então, se já tivesse acontecido, esse texto podia estar aqui? Então, o que aconteceu no ano 70 foi terrível, mas o que vai acontecer com a Jerusalém agora, dentro do período da tribulação, vai ser algo que nunca, jamais haverá. Nem houve e nem jamais haverá. Para vocês verem o tamanho do que vai acontecer lá, que vai ser terrível, e que não tem como a gente encaixar isso aqui no ano 70, que muitos dizem que já aconteceu, né? Então, tá. Deixa eu ver aqui. Onde que eu parei, gente? Agora me perdi. Estou caçando. Aqui, né, em cima. Zacarias 14, 1 ao 3, isso mesmo. Eis que vem o dia do Senhor. Lembra que eu expliquei para vocês já que o dia do Senhor é o dia em que vai acontecer como é que fala? Que vai se iniciar, né, o tempo da grande destruição, que Deus Pai vai derramar sobre a terra, né, que começa com a invasão de Jerusalém. Então, os últimos 3 anos e meio da tribulação são o dia do Senhor. Tá? Então, vamos lá. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. O que é despojo, gente? Quem sabe o que é despojos? Despojos são quando acontece uma guerra, que um país vence outro, ou uma nação vence outra, aquilo que era daquela nação, tesouros, riquezas, bens, se são tomados pela quem venceu. E isso tem o nome de despojos. Então, o dia em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, ou seja, eles vão ser vencidos e ainda vão ter as suas riquezas divididas no meio da cidade deles. Olha lá. Mais um, por favor. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Deus vai juntar. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Deixa eu ver se é o 2. Mais um, por favor, é até o 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então, primeiro acontece a invasão, certo? E depois, no final dos 3 anos e meio, o Senhor sai para pelejar contra as nações. Mas você vê como que está ali dizendo para nós que a cidade será invadida, as mulheres serão forçadas, então vai ser algo bem complicado, né? Então vamos para Daniel 9, 27. Ah, não, peraí, a gente já leu Daniel 9, 27. Foi o que a gente leu lá em cima, não foi? Então, é aqui que eu estava falando. Vamos de novo para 9, 27, para vocês verem como que sempre a gente volta para os mesmos versículos. Vai lá. Olha lá. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Olha lá. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, o sacrifício e a oferta de manjares é justamente quando ele vai invadir o templo e vai parar o sacrifício e a oferta de manjares que eles vão estar fazendo dentro do templo. Porque os sacerdotes têm que sacrificar dentro do templo sacrifícios diários e oferta de manjares. Olha lá. Sacrifícios e ofertas de manjares que têm que ser feitos todos os dias vão ser encerrados.
Eles vão estar lá felizes, vivendo a vidinha deles, com o templo deles reconstruído. E aí o caos chega sobre eles. Está dando para entender, né? Então, versículo 18, 17 e 18 agora. Por favor. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, a mulher que nós vimos é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, que é a Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, que está no deserto. Põe para mim a imagem, por favor, Edu. Por gentileza, filho. Vamos ver. Se a Jerusalém está no meio do deserto? Vamos lá. Vamos aqui. Judéia, como eu falei para vocês, aqueles que estiveram na Judéia fujam para os montes. Ó. Jerusalém, deserto da Judéia. Então, a cidade de Jerusalém está num deserto. O que a gente leu lá no começo? Que a mulher, que o anjo levou ele para o meio do deserto, não foi? Para mostrar para ele uma mulher, não foi? A cidade de Jerusalém, que está no meio do deserto. Essa é a primeira cidade meretriz. Vamos ver se tem duas mesmo? A gente vai prosseguir e eu vou mostrar para vocês que tem duas, por causa dessas coisas aqui, que são detalhes, que só parecem detalhes, né, mas não são. A gente vai continuar, vou falar mais um pouquinho sobre Jerusalém. A gente vai para o capítulo 18 agora, Edu, por favor, 18:1. Vamos ler. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Mais um. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, esconderijo de todo gênero de aves imundas e detestáveis. Quer ver? Vai em Apocalipse 14:8. Agora a gente vai lá onde eu queria ir. 14:8. Vamos lá. Depois eu volto para cá de novo. Olha lá. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. O cálice que eu falei para vocês, que estava na mão da meretriz, que é Jerusalém, que a gente leu sobre o cálice, leu sobre as vestes, leu sobre as pedras preciosas, né? Volta de novo lá, por favor, Edu. Capítulo 18:1. Aliás, 2, né? A gente já leu o 2? É o 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Olha que interessante, gente. Morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aqui não está dizendo que ela foi destruída ao ponto de não existir mais. Ela está ali, ó, destruída, mas está com demônios morando nela lá. Virou um covil de demônios. Quem é que vai invadir Jerusalém no meio dos 3 anos e meio? Quem vai estar no exército do anticristo? Vamos ver se vocês lembram. Quem vai ser o exército que vai lutar? Lá junto com a besta, que é a besta que surge do abismo. Não serão os gafanhotos? Gafanhotos são o quê? Demônios. Então, quem vai estar morando na cidade? Se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo. E esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, é nítido, gente. Além de ser invadida, quem vai ficar morando na cidade? Ou seja, quem vai ter domínio sobre ela? Os demônios, que vão fazer parte do reino, do exército do anticristo. Né? Quer ver? Vamos ver se eu marquei aqui. Ó, a queda de Jerusalém está descrita, e ela passou a ser morada de demônios e covil de espíritos imundos. Apocalipse 14:8 eu já li para vocês, né? Tá, já lemos. Agora vamos para o versículo, eu já li o 3, põe no 3 agora. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram a custas da sua luxúria. Então a gente vê aqui, ó, que as nações estão bebendo do vinho da prostituição, no cálice da mulher lá que estava na mão dela, né? Que parece que essa cidade prostituta, que é a primeira, ela vai enriquecer a muitos. Então, ali está mostrando para nós o quê? Um comércio, né? Que as nações ali, elas têm uma unificação de comércio, de venda, de produtos, de dinheiro, de mercadorias. Então, eles ganham dinheiro em cima de tudo isso, né? Não é isso que a gente está vendo aqui? Tá. Então, vamos para o versículo 4 agora, por favor, Edu.
Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Este versículo aqui é um versículo também que é meio polêmico, que muita gente usa esse versículo aqui para a igreja: sai dela, povo meu. Aí colocam para o povo sair da igreja, porque a igreja é assim, assado. Eu vou dizer para vocês que, de forma espiritual, a gente até pode usar o versículo, a gente pode usar qualquer versículo para tomar aquilo de forma espiritual como ensino para nós. Mas o texto aqui está querendo dizer para nós, justamente para o povo que mora dentro de Israel, que é um povo de Deus, porque tem povo de Deus lá dentro, não tem? Tem povo de Deus dentro de Israel? A cidade de Israel, aliás, o país de Israel, a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, é uma nação santa. Tem pessoas de Deus lá dentro. A gente sabe que tem um povo de Deus lá dentro. Misturado com povos que não são? Sim, já vimos tudo isso, mas tem. E o que a Bíblia fala para nós? Sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados. Então, ali está falando justamente para o povo, que é o povo de Deus, não se misturar com aquilo que vai acontecer, porque já está sendo feito alianças e daqui para frente vão ser feitas mais alianças que vão fazer com que o povo de Israel, eu vou mostrar para vocês no decorrer aqui da leitura, mas que eles vão entrar em situações que eles vão cavucar para colher os frutos que eles vão colher. Tá? A gente vai continuar vendo sobre isso. Vamos lá. Versículo 5, por favor, Edu. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ou seja, o pecado deles já está sendo praticado até que ele vai se acumular até o céu, e Deus vai se lembrar disso. Põe no 6 agora, por favor, Edu. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Põe no 7. E quanto a si mesma, se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesmas: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Vamos ver. Então, Deus aqui, ele está decretando um juízo sobre a cidade de Jerusalém. Então, ela está dizendo ali que ela não é viúva, ou seja, se ela não é viúva é porque ela tem marido, né? E ela entende que o marido dela é Deus, só que ali ela está pecando contra o próprio Deus. E o castigo delas, ela está dizendo aí embaixo, ó, que foi o próprio Deus que está decretando. Então, Deus vai usar o anticristo e vai usar todos eles para colocar Jerusalém numa situação que ele mesmo está decretando. Por quê? Porque ele precisa fazer com que eles voltem atrás, né? E para isso, a gente sabe que, infelizmente, isso acontece dentro da igreja ou acontece com o povo de Israel. As pessoas só caem em si dos seus erros quando elas sofrem um juízo pesado sobre elas, né? Aí elas se dão conta que elas estão erradas quando dá tempo, né? Porque às vezes não dá, né? Mas quando dá tempo, a pessoa volta atrás, né? Tá, deixa eu virar a página aqui. Pode pôr no 8, Du, por favor. Tá dando para entender, gente? Tá, né? Então tá, então vamos lá. Versículo 8 agora. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos. Aqui está dizendo um só dia, ó, é importante marcar isso aqui, ó, um só dia. Morte, pranto e fome será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, mais uma vez aqui está mostrando para nós que quem está julgando ela é o próprio Deus, certo? E vai cair sobre ela num só dia juízo, flagelos, né, morte, pranto, fome, e será consumida pelo fogo. Então, vou aqui, versículo 8. Ó, em um só dia, está escrito aqui. Ó. Agora o texto vai mostrar a segunda meretriz, a principal da união das cidades prostitutas, e sua destruição. Não, um só dia é ali o texto. Agora a gente vai entrar na parte que vai mudar de cidade. Nós vamos ver como vai mudar o texto agora. Parece que não, mas vai. Opa, agora é aqui. Pronto. Então vamos lá. Então vocês entenderam e gravaram um só dia, é importante. A gente vai falar sobre isso de novo. Versículo 9, por favor, Edu. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Vamos prestar atenção nessa primeira partezinha. Lá no texto que a gente estava lendo, quem vai odiar a meretriz e que vai, junto com a besta, vai odiá-la e vai comer as carnes dela, vai fazer ela devastada e despojada? Não é os reis?
Aqui está dizendo que, ó, chorarão e se lamentarão os reis da terra. Então, aqui já não é a mesma cidade. Porque se aquela lá vai ser destruída por eles, aqui eles não iam se lamentar por ela, né? Então, vamos entender que aqui já não é mais a mesma. Vamos lá. Com quem reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem o fumaceiro do seu incêndio. Então, aqui está dizendo para nós que essa cidade aqui também é uma cidade prostituta, certo? Que vai fazer parte também do complexo Babilônia. Só que agora ela vai encabeçar o reino da besta. Vamos entender. Vamos continuar. Versículo 9, lê aí. Ó. Aqui os reis da terra se lamentam por sua destruição, que foi consumada pelo derramar das taças de Deus. Então, essa cidade será destruída com as taças de Deus. A Jerusalém, não. Jerusalém será o anticristo que vai invadir ela. Essa aqui vai ser destruída com as taças de Deus. Vamos em Apocalipse 16, 19, Edu. Tá. O que aconteceu aí? É? Vai lá? Tá bom. Depois a senhora vai ter que pegar. Tá bom? Depois eu mando para a senhora. Tá bom? Tchau. Deus abençoe. 16, 19, Edu, Apocalipse. Já pôs? Então vamos lá. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, aqui está mostrando para nós, a cidade que se dividiu em 3 partes é a segunda cidade, que a gente vai ver agora. E as cidades das nações caem junto com ela, não é só a principal que foi destruída pelo anticristo. Vai cair todo o reino do anticristo, ó. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, que é o complexo todo, ó lá, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, aqui é o derramar do cálice que faz com que seja destruída tanto a principal como as outras, as suas filhas, né? Então, versículo 10, por favor, Edu, 18, 10. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, diziam: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. A outra falou para nós que o juízo dela chegou em um só dia. Lembra? Eu falei para vocês gravar? Aqui é em uma só hora. Vamos entender o que significa isso aqui em uma só hora. Ó, aqui, diferente de Jerusalém, que foi destruída em um só dia, literal, essa sofrerá um juízo de Deus em uma só hora. Tempo em que durará o seu domínio ou reinado. Apocalipse 17, 12. Volta no 12 lá, 17, 12, por favor, Edu. Aí, ó. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante uma hora. Então, a mesma uma hora. Por que ela será destruída em uma hora? Porque o reino dela vai durar somente uma hora. Dentro deste final dos últimos 3 anos e meio da tribulação, ela vai reinar, e dentro desse tempo, ela será destruída pelo próprio Deus. Tá? Então, é diferente. A uma hora é uma representação aqui espiritual dos 3 anos e meio, ou do tempo do reinado do anticristo. Tá? Então, tá, vamos continuar. Versículo 11, por favor, 18, 11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Então, sempre mercadoria, lá, mercadores. O problema desse povo é dinheiro, né? É fazer comércio, é fazer mercado, essas coisas todas. Põe mais um, por favor, Edu. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeiras preciosíssimas, de bronze, de ferro, de mármore. Mais um, por favor. Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. A gente já leu esse texto. É interessante explicar aqui que ali está sendo colocado por João ali no texto as mercadorias que eram preciosas naquele período. Mas as coisas mais preciosas que tinham naquela época estão sendo citadas ali.
Obviamente que não tinha como ele saber o que era precioso hoje, né? Mas está dizendo para nós que tudo quanto for mercadoria, que são preciosas, vão ser comercializados, ou são comercializados por eles hoje. A gente sabe, né? Petróleo, gás, né? Ouro também. E aí a gente pode ir, né, fazendo aqui, nióbio, é verdade, e outras coisas mais, né? Tá, vamos lá, deixa eu ver aqui. Grafeno, você não pode, menino, me faz repetir. Além dos reis, os mercadores da terra, senhores do mundo, estarão em prantos. Então, eles vão estar em prantos, né? Ó, em prantos, vão estar chorando por causa da destruição daquela meretriz ali. Versículo 14, por favor, o 14 agora. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Então, nem as mercadorias vão ser achadas, e nada do que eles faziam comércio vai ser mais achado. Ó. Diferente de Jerusalém, ela nunca mais será achada, com seu comércio, nem com nada que ela possui. Versículo 15, Edu, por favor. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Ó. Tem nada que ver com a outra. Né? Mais um. Dizendo, ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo e púrpura. Você vê que essa cidade ela também vai estar vestida depois com vestes parecidas, mas a gente vai ver sobre isso, né? De escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola. Mais um, por favor. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservarão-se de longe. Põe mais um, por favor, Edu. Deixa eu ver até onde a gente vai ler. Tá, mais um. Então, vendo o fumaceiro do seu incêndio, gritavam, que cidade se comparará à grande cidade? Antes de botar o 19, você vê que aqueles estão no mar, olhando a cidade que está sendo queimada. Então, ela não estava no deserto. Já começa por aí. Então, ela é uma cidade litorânea. Né? E por que ali ela está com as mesmas vestes da outra? Porque ela passou a reinar no lugar dela. Então, tudo que a outra estava vestida, ela passou a vestir também para reinar. E porque existe uma ligação também entre essas duas cidades, que eu já vou mostrar para vocês. A gente vai continuar para a gente saber que cidade é essa, né? Então tá, põe mais um, Edu, por favor. Lançarão pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam, ai, ai, da grande cidade, no qual se enriqueceram todos os que possuíram navios no mar, às suas custas, na sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Então vamos aqui agora, ó. O medo e o tormento pelo juízo. Vamos entender quem é essa cidade meretriz que assumirá o lugar de Jerusalém na segunda metade da tribulação. Ezequiel 27, 24. Vamos lá, vamos entender agora, gente. Ezequiel 27, 24. Estes eram os teus mercadores. Agora vocês vão ver como o texto é bem igualzinho, tá? Toda sorte de mercadorias em pano de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Mais um. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriquecestes e ficastes muito famosa no coração dos mares. Mais um. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no coração dos mares. Mais um. E os teus pilotos, os calafates e os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Então, essa cidade vai se afundar no mar. Mais um, por favor, Edu. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão as praias. Mais um. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão dos seus navios e pararão em terra. Mais um. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente, lançando pó sobre a cabeça. Ó, tá vendo? E cinzas se revolverão. Mais um. Far-se-ão calvos por tua causa, cirger-se-ão de pano de saco, chorarão sobre ti,
com amargura de alma, com amargura de lamentação. Mais um. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto, lamentarão sobre ti, dizendo, quem foi como Tiro? Opa, apareceu um nome aqui para nós, olha lá. Como aqui está reduzida ao silêncio no meio do mar. Mais um. Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartastes a muitos povos com a multidão da tua riqueza, e do teu negócio enriquecestes os reis da terra. Acho que até o 36. Mais um, por favor, Edu. No tempo em que fostes quebrada nos mares, nas profundezas das águas, se afundarão os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. Mais um. Todos os moradores da terra, dos mares, se espantam por tua causa, e os seus reis tremem sobremaneira e estão de rosto perturbado. Mais um. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Esse texto é grande, gente. Eu peguei só um pedaço dele, porque ele é bem grandão. E ele dá uma descrição bem parecida. E a gente está vendo ali quem é a cidade de quem eles estão falando. É a cidade de Tiro. Vamos entender o que significa isso aí. Tá? Aqui, ó. Aqui está a descrição da destruição da cidade de Tiro. Quem é Tiro? É uma cidade no litoral do Líbano, na antiga Fenícia. E também era a nação de Jezabel. Põe para mim a imagem, por favor. Eu vou mostrar para vocês agora onde é Tiro. Onde é Tiro? Porque a Tiro existe ainda, tá, gente? Aqui, ó. Israel, tá? Aí subindo no norte de Israel, aqui é a Galileia. Aqui já está no Líbano. Tá vendo? Tiro. Cidade de Tiro, aqui no litoral, a cidade de Tiro. Então, ela existe ainda, e ela está na antiga Fenícia, que era a cidade de Jezabel. Põe mais uma imagem, por favor, Edu, que eu vou descer, que agora é para ler, senão fica ruim para mim. Jezabel foi a esposa de Acabe, lembram? Tá. O rei de Israel, entre os anos de 874 a 853 a.C. Jezabel era filha de Etbal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. A história de Jezabel na Bíblia está registrada nos livros de 1º e 2º Reis do Antigo Testamento. Então, o pai de Jezabel era o rei de Tiro. E Jezabel foi para, a gente sabe que veio para Jerusalém e trouxe com ela toda a sua abominação, que eu falei isso para vocês lá no começo do estudo, lembra? Então, tem uma ligação entre essas duas cidades, né? E a cidade de Tiro será a cidade que vai encabeçar o complexo Babilônia na segunda metade da tribulação. Por isso, quando se fala do anticristo, diz que ele é o príncipe de Tiro, e quando se fala de Satanás, diz que ele é o rei de Tiro. A gente já leu isso, vai estar até escrito aqui. Deixa eu ver. Acho que... Vamos em Ezequiel 28:14, por favor, Edu. Eu acho que eu devo ter colocado em algum lugar, mas eu não vou ler porque a gente já leu, né? Só para vocês saberem. Ezequiel 28:14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras. Deixa eu ver aqui. E no brilho das pedras andavas. Mais um. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, aqui é a parte que está demonstrando, que eu estava mostrando para vocês, que o rei de Tiro é Satanás, né, citado como Satanás. Por quê? Porque ele vai encabeçar espiritualmente o reino do anticristo, e aqui está mostrando para nós que ele era realmente o querubim da guarda. Volta mais um de novo, põe no 14 de novo. Tu eras querubim da guarda ungido. É o mesmo texto, tá, gente? Só fui para o finalzinho. Te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Mais um. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, o príncipe de Tiro é o anticristo, o rei de Tiro é Satanás. Por quê? Dentro do reino do anticristo, que será a última metade da tribulação, que realmente ele vai reinar, a cidade de Tiro será a cidade da qual ele vai reinar. E ali tem uma representação espiritual, ele sendo o príncipe, porque Satanás é o rei. Mas, na realidade, a gente sabe que o anticristo vai ser o rei do último império, vai ter o 8º rei, que é a imagem dele, porque ele é o 7º, a imagem dele é o 8º. E, espiritualmente falando, quem encabeça é Satanás. Deu para entender?
Então tá, então vamos continuar. Em Ezequiel 28, a partir do versículo 1, vemos ali a descrição do príncipe e do rei de Tiro, como eu já li para vocês, que são o anticristo e Satanás, que era Lúcifer. Em Joel 3, do versículo 3 ao 4, vamos lá em Joel 3, por favor, Edu. 3:3. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Mais um. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isto, vingança que quereis contra mim? Se é assim, me quereis vingar, farei sem demora cair sobre vossa cabeça a vossa vingança. Então, dentro de Joel, que justamente fala sobre a destruição, que eu falei para vocês que era o dia do Senhor, que eu já li várias vezes o texto de Joel, ali fala, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom? E todas as regiões da Filístia. É isso que queres, vingança contra mim? Então mostra que essa cidade vai vir contra Deus, ou contra o reino de Deus, que é a cidade, o povo dele, vai vir com vingança. Então, mais uma vez, a gente está vendo que é Tiro, né? Então, aqui está dizendo para nós, ela é citada como uma cidade que quer vingança contra Deus. O texto em Ezequiel 27 nos descreve também, com detalhes, a destruição dela, e vemos a semelhança do texto com Apocalipse 18, foi o que a gente leu agora. Eu não vou ler todo o 27, porque é muito grande. Em Ezequiel 39:6, vemos a meretriz sendo chamada de Magog. Vai lá em Ezequiel 39:6. Vamos ver a Tiro sendo chamada de Magog. Vamos lá. Magog por quê? Gog da terra de Magog. Então, o anticristo vai estar, nesse período, ele não vai estar lá em Magog, da onde ele veio, que eu já falei para vocês. Ele vai estar nessa Magog, de certa forma, Magog espiritual. Olha lá. É 26, é esse mesmo? 39:6. Aí. Meterei fogo em Magog, e nos que habitam seguro nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Então, aqui está falando sobre a destruição, Ezequiel 38 e 39, e ele vai meter fogo em Magog. Então, é a mesma destruição. Tá, vamos continuar. Também podemos comparar Ezequiel 27 com Ezequiel 38, que é justamente aonde fala sobre Gog, da terra de Magog, a destruição que a gente leu muito na semana passada, né? Que vocês que não estavam aqui, não viram isso tudo, tem que assistir para poder entender. Tá? Pois estão ali os mesmos povos citados que se alinham com o anticristo. Aí eu vou pedir para vocês lerem o texto de Ezequiel 27 e Ezequiel 38. Mas eu vou colocar o comecinho de Ezequiel 38 para vocês verem os povos. Põe Ezequiel 38:1, por favor, Edu. Só para me ler um pouquinho, para vocês verem. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, mais um. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Então, aí nós estamos vendo Meseque, estamos vendo Tubal, e profetiza contra eles. Mais um. E diz, e assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal. Mais um. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e a todo o teu exército, né? Cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armadura, completa grande multidão, com pavês, escudos, empunhando espadas. Mais um. Persas e etíopes, olha só. E Pute, e com ele todos com escudo e capacete. Põe mais um, só para me ver. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Agora vai em Ezequiel 27, para mim, por favor. Põe no 1, vamos ver se a gente... Eu vou ler aqui salteado para a gente achar os mesmos povos, para você ver como é, para vocês verem como é a mesma coisa. Vê a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentações sobre Tiro. Mais um. Dize a Tiro que habitas entre as estradas do mar e negocias com muitos povos. Mais um, que eu quero achar as mesmas nações. Mais um. Mais um. Por isso que eu falei que vocês têm que ler o texto, gente, é grande. Mais um, por favor. Delinho fino, de bordado do Egito. Mais um. Pula mais um. Aqui está Sidom, Tiro, Sidom. Mais um.
Os persas, os lídios, olha lá. Os de Put, mais um. Os filhos de Arvad, só que Arvad não está lá, mas é tudo junto. Põe mais um, por favor. Eu quero achar os nomes que estão iguais. Mais um. Javá, Tubal, Meseque. Olha lá. Está vendo, gente? Eu não vou prosseguir, porque eu falei, o texto é grande. Em casa vocês podem ler. Mas os mesmos povos que a gente vê lá, a gente vê, porque os dois textos estão falando da mesma coisa. Então, junto com o anticristo, ou junto com Magog, que é chamado em Ezequiel 38, aqui já não é chamado de Magog, mas os povos são os mesmos que vão estar lutando com ele, na destruição de Tiro. Certo? Então, leiam o texto, gente. Se vocês puderem, em casa, leiam o texto, tá? Vamos continuar. Se eu ler tudo aqui, a gente não sai daqui, já está grande o estudo. Importante observar. No acontecimento da 7ª taça, mostra a destruição da principal cidade, Babilônia, e as suas filhas. Porém, o cordeiro ainda não... Aqui tem não, tá, gente? Tá, errou o texto aqui. Ainda não acertou as suas contas com o anticristo e seus chifres. Então, no derramar das taças, eu falei isso na semana passada, é a destruição das cidades. Tá? Das cidades. Mas o anticristo, ele vai ver todo o caos acontecendo, mas a destruição dele vem quando Jesus descer mesmo, e aí é ele que vai acertar contas com ele. Então, as cidades são destruídas, ele vai estar vendo a destruição, mas o acerto de contas com ele é com o Senhor Jesus que desce para acertar conta com ele e com os seus exércitos. A gente vê isso na semana que vem, nos capítulos 19 e 20, tá? A gente vai falar sobre isso. Só para fazer uma observação. Babilônia Grande. Agora a gente vai falar sobre Babilônia Grande. Põe a imagem para mim, por favor, Du. Aqui é importante, gente. Aqui é moderno, né? Vou começar a explicar para vocês aqui, ó. Esse mapa aqui, ele está mostrando, aqui está escrito Israel Grande Israel. Esse desenho aqui é justamente a terra que Deus deu a Abraão. Deus deu para Abraão toda essa terra aqui. Não foi só o pedacinho de Israel que hoje eles têm aqui, não. Foi toda essa terra aqui. Mas o que é interessante a gente ver aqui? Ó? Aqui ele está abrangendo um pedaço da Arábia Saudita, um pedaço do Egito, ele pega toda a Jordânia, pega um pedaço da Síria, um pedaço de Iraque. Você vê que ele pega bastante lugares aqui ao redor, né, da própria Jerusalém, da própria Israel. Né? E o que é isso aqui? Põe a próxima imagem, por favor, Du. Vou descer que é para ler. Aonde apareceu esse mapa? Ó. Este é o novo plano para o Oriente Médio que Netanyahu apresentou ao Conselho da ONU menos de 3 semanas antes do ataque de 7 de outubro. Um mapa de bênçãos econômica com os seus aliados. O que é interessante a gente ver? Volta lá no mapa enquanto eu vou falando. Ó, ali está justamente o desenho da Terra Santa, da terra que Deus deu para Israel. Mas ali nesse mapa, eles não estão dizendo que Israel vai conquistar toda aquela região, mas que ele vai ser aliado àqueles países ali, para fazer o quê? Acordos comerciais. E para isso, eles têm que estar com um acordo, eles têm que ter uma união. A gente sabe que é complicado ali as coisas, né? Mas as coisas estão se ajeitando. Já existem alguns acordos que foram feitos, que são chamados Acordos de Abraão, que foram feitos de 2020. Quem viu os acordos que foram feitos? Acordos de Abraão. Em 2020 foram feitos. Foi feito acordo com... deixa eu olhar aqui, gente, para mim não esquecer o nome dos países. Eu anotei aqui. Só um minutinho. Foi feito acordo com Bahrein, já, com Marrocos, com o Sudão e com Emirados Árabes Unidos. Então, esses 3 países já têm um acordo de normatização com Israel, de comércio, de amizade. Não que eles são, nossa, amigos de unho e carne, mas eles se uniram para fazer comércio, mercadores. Olha só como é interessante. E agora está tendo mais conversações para que aconteçam mais acordos. Acordos agora com a Arábia Saudita, com a Síria, o que era impossível há alguns anos atrás. Mas o governo antigo da Síria caiu, né? E hoje tem um outro governo lá. Foi coisa que aconteceu agora do ano passado para agora, né?
E esse outro presidente, ele já está cogitando fazer este acordo com Israel. Sendo que antes, com o que tinha lá antes, o Bashar al-Assad, podia esquecer que não tinha conversa. Era guerra em cima de guerra. Assim como também alguns outros países estão cogitando fazer acordos com Israel. Põe mais uma imagem para mim, por favor, Edu. Agora é essa daí, né? Volta para um pouquinho, eu vou ler, depois aí eu coloco a outra. Eu acho que vai. Eu vou falar mais um pouco, deixa aí. Deixa eu ver, Babilônia Grande, né? Ó, esta é a terra prometida por Deus a Abraão, como eu falei para vocês, como herança. Vamos em Êxodo 23, 31, Du, por favor. Êxodo 23, 31. Antes de eu ler, é interessante a gente falar que aquilo ali foi apresentado por Netanyahu, gente, alguns dias antes daquela invasão. Invasão essa que causou aquela... vocês sabem, com os terroristas, né, invadiram, não vou falar nomes, que tem coisas que eu não posso falar, mas vocês sabem. E aí aconteceu que agora eles estão lá atacando, né, Gaza de todo jeito, porque eles querem eliminar todos os terroristas e tomar aquele lugar, né? Por quê? Porque ali também faz parte, aquela região que eles estão querendo tomar de volta, está lá no mapinha que a gente viu, no mapinha de... Daqui a pouco eu volto para eles de novo, no mapinha. Põe lá de novo no mapa, vai. Só para me mostrar para vocês. Antes de eu ler aqui, eu já volto aqui já. Ó, está aqui. Deixa eu ver direitinho. Aqui, ó. Fica no litoral, Gaza, aqui em cima, ó. Tá vendo? Também está o Líbano, ou seja, Tiro também está dentro. Aqui, ó. Lá em cima. E aí está aqui a Síria, ó, tá vendo? E alguns países que estão dentro dessa normatização, que começaram com a confusão. A Jordânia, tem alguns também que estão guerreando da parte da Jordânia. A Jordânia não tem nada com isso, estou falando dos terroristas, né? Que atacam justamente desses lugares que eu estou falando para vocês. No Líbano tem, Gaza tem, na Jordânia tem, que estão contra Israel. Mas que eles estão querendo fazer o quê? Derrotar todos eles, porque eles precisam estar em acordo com os vizinhos, entendeu? E para isso tinha que acontecer o que aconteceu, porque senão eles não iam atacar e eles não iam tomar os lugares que eles estão tentando tomar. Então a gente vê aquele mapa ali que ele mostra um pouco antes, de certa forma ele estava profetizando o que eles queriam fazer, porque é o que está começando a acontecer, justamente com todas essas coisas que a gente está vendo, né? Esse cumprimento. Que vai se tornar o que ali, gente? A Grande Babilônia. Por quê? Jerusalém vai encabeçar um complexo de cidades prostitutas que fazem comércio. Não é isso que a gente está vendo ali? Então, vão só guardando essas informações, para vocês entenderem, né, o porquê das coisas. Vamos lá, Dupla, de novo, para... Qual foi o capítulo que eu falei? Êxodo 23, 31, né? Vai lá para mim, Êxodo 23, 31. Porei os teus limites desde o Mar Vermelho, Egito, né, até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Exatamente o que a gente estava vendo ali. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances de diante de ti. Isso foi Deus falando, né? Agora vamos em Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, a Bíblia ela não vai mostrar para nós o mapa, ela só fala os lugares para nós, mas é a mesma região que está desenhada ali. Isso não está ali por acaso, né? A gente sabe. Porque o que mais o anticristo pode desejar, senão a mesma terra que Deus deu para Abraão, para Isaac, para Jacó e para a terra dele. Então, a gente vê que isso já está se encaminhando. Isso não significa que eles queiram fazer só acordos com quem está dentro daquele mapinha, mas todos que estão ao redor. Por quê? Porque eles precisam estar em acordo para que o comércio e as coisas aconteçam. Entendeu? E é isso que eles estão buscando fazer. Entendeu? Tá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. O acordo sendo estabelecido. Agora,
um acordo de normatização. Eu acho que a gente trocou a imagem do... Coloca aquela imagem que está todas as fotografias, que está todos os presidentes, para poder ler o acordo de normatização. Isso, aqui, gente, ó. Isso aqui é um outdoor que está sendo colocado nos países, inclusive em Israel, lá em Tel Aviv, esse outdoor foi agora esse mês que começou a ser colocado. Dá uma olhadinha aqui em quem está aqui, ó. Vamos lá. O presidente Donald, né, dos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel, aí vem aqui os da Arábia, que eu não vou saber dizer para vocês direito quem é. Esse aqui eu sei que é da Arábia Saudita. Aí tem aqui o da Palestina, o da Síria, tem um aqui que é do Egito, da Jordânia, eu não vou saber apontar exatamente as carinhas deles, mas olha o que está escrito aqui, ó. A Aliança de Abraão. A Aliança de Abraão, ou seja, um acordo que eles querem fazer de normatização com todos aqueles que são irmãos, né, porque são ligados a Abraão, e que vão fazer com que aquele mapa ali aconteça. Vamos ler aqui, ó, o acordo sendo estabelecido. Um acordo de normalização, neste contexto, refere-se a acordos que estabelecem relações diplomáticas e outras formas de cooperação entre Israel e os países árabes. Estes acordos buscam promover a paz e a estabilidade e a cooperação econômica na região. Israel fará aliança com a morte. É o que a Bíblia diz, que Israel fará aliança com a morte. Vai lá em Isaías 28, 14. Está um cheiro de queimado, não está? É aqui? Um cheiro de queimado? Ou está vindo de fora? Seu Cláudio, vai ali na porta, vê se o cheiro está vindo de fora. Não sei, de fio, sei lá. Pessoal, está ao vivo, vocês que estão aí pela internet, é assim mesmo. A gente está sentindo cheiro de queimado, tem que ver. Então, é aqui dentro, mas está cheirando queimado. E está perto de mim, mas aqui. Sei lá se não tem algum fio aqui esquisito. Ô, Du, vem dar uma olhadinha aqui no cabo. Sobe aqui, dá uma olhadinha. Tá sim, tá aqui dentro, eu estou sentindo, meu narizinho não falha. Dá uma olhadinha. Espera aí, gente, a gente já continua. Não está nada? Não tem nenhum fio esquisito aí, não? Sei lá, hein? Será? Então, tomara a Deus que venha de fora, né, gente? Porque a gente está falando de coisas quentes. Aí começa a dar um cheiro de queimado aqui dentro, né? É meio estranho. Então, vamos lá, gente. Então, Isaías 28, 14, por favor, Edu. 28, 14. Vamos ver essa aliança que Israel vai fazer com a morte. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que estás em Jerusalém. Mais um. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Bem a cara do que está acontecendo, né, gente? É impressionante. Põe aquela imagem, por favor, agora para mim, Edu. Agora é a imagenzinha, que explica bem bonitinho. Olha lá. O ódio é ancestral. E a paz, uma armadilha. Não é isso que vai acontecer, gente? Eu achei essa imagem assim, excepcional, para mostrar exatamente o que está acontecendo. Olha lá, a pombinha dentro de uma gaiolinha, mas na realidade é uma granada. Ou seja, estão fazendo aliança com a morte, com a mentira. Por isso estarão sentados sobre a besta, por isso vai acontecer tudo o que vai acontecer. Então, a gente vê que os projetos deles estão se encaminhando. Nada é à toa, as guerras não estão acontecendo à toa. Inclusive, por que eles estão guerreando agora? Está dando uma pausazinha, mas pode ter certeza que não acabou ainda. Com o Irã. Porque eles precisam que os países, não só dentro ali daquele complexozinho de países da Babilônia, mas os em volta também estejam em concordância para que isso daí possa acontecer. E se tem alguém que não está concordando, eles precisam fazer cair aquele governo.
Isso não significa que eu estou dizendo que o Irã presta para alguma coisa, gente, não é isso. Porque eles são terríveis mesmo. Mas eles precisam fazer com que aquele governo caia. E vocês veem que já está sendo conversado que eles querem que o governo dos ayatolás caia, para que entre no governo, o governo antigo do Império Persa, que era dos príncipes persas. Inclusive, tem um aí que está exilado, que está até já se falando, que quer voltar para o governo, né? Quer voltar a ser o rei dentro da Pérsia, né? Da Pérsia que a gente leu, que faz parte do reino do anticristo. Então, não só os que estão dentro do mapinha, mas os que estão ao redor, que precisam ter essa amizade, ou essa normatização. Por quê? Porque Israel vai ser enganado, ele vai achar que realmente eles estão fazendo paz com eles, mas eles estão sem uma armadilha para que eles tirem depois Israel do jogo, né? Tomem a terra verdadeiramente para eles, não para Israel, tomem tudo para eles, tenham a terra que Deus prometeu, o anticristo ter para eles, e eles dominarem. Só que a última página da Bíblia diz o contrário, né? A última não, as últimas, né? Que eles vão perder, né? Vocês estão conseguindo entender? Então tá. Eu vou ver se a gente não demorar muito, mas que já está bem apertado o horário. Eu ia mostrar para vocês algumas coisas que falam sobre o Irã, na Bíblia, tal, e o que tá acontecendo. Mas se não der tempo hoje, a gente vê se a gente consegue. É que é da semana que vem, também é bem apertadinha. Mas se não der na semana que vem, nem que seja na última aula, eu mostro para vocês, tá? Para vocês entenderem algumas outras coisas com mais detalhes, tá? Vamos continuar. A isso o Senhor Jesus disse... põe lá em João 5,43, por favor, Edu. João 5,43. João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, isso aqui é Jesus falando, né? E não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Deixa eu ver se eu preciso mais um. Não, é só 5,43 mesmo. Então, o Senhor Jesus está dizendo assim, eu vim em nome de meu Pai, e vocês, dentro de Israel, não me aceitaram, não me receberam. Mas se outro vier em seu próprio nome, certamente vós o recebereis. Então, eles receberão o anticristo como o Messias deles. Eles vão achar que o anticristo deu a solução que eles precisavam e vão abraçá-lo como seu Messias. E aí vão fazer o acordo com a morte, que a Bíblia diz para nós que eles vão fazer. Infelizmente, né? Claro que tem aqueles que são de Deus, tem aqueles que vão fugir, tem aqueles que vão ser guardados, a gente já viu isso, né, no capítulo 12, mas, infelizmente, a sacudidela vai ser forte, né, mesmo com tudo que Deus vai livrá-los no final, né? Vamos continuar. Versículo 21, por favor, Edu. 18, 21. Eu li o 20? Eu acho que não. Espera aí. Vai lá no 20, por favor. Vamos ver se eu li o 20. Põe no 19. 19 eu acho que eu li. Foi o 20 que eu não li. Lançaram o poço. Põe no 20 agora. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Põe mais um, por favor. 21. Então, a gente sabe que Deus vai julgar a causa do povo dentro do período da segunda cidade, porque também vão morrer mártires dentro desse período. Então, Deus ele vai julgar tanto de Jerusalém, o sangue, né, como dentro dessa parte. Vamos continuar. 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Eu falei para vocês, né, que ela vai ser arrojada no mar. Ó. O anjo decreta o juízo de Deus sobre Tiro, porque está no litoral e será afundada no mar. Apocalipse 16, 19. Põe Apocalipse 16, 19, Du. Pode terminar aí. Apocalipse 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações. Vou lendo de novo, né? Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do furor da sua ira. Ok? Vai para o versículo 21 agora. Volta de novo lá.
Aqui está falando que ela vai ser arrojada no mar, né? Olha lá. Então o forte levantou como uma grande pedra de moinho. Vai na imagem para mim, para vocês verem como tudo faz sentido. A imagem, por favor. Aqui é a cidade de Tiro moderna e tem a cidade de Tiro que já tem também, porque a cidade, como eu falei para vocês, é antiga. Então tem ruínas das cidades antigas. Mas vamos ver o que está escrito ali. Ó. O nome da cidade de Tiro, tanto na sua forma original, em fenício, sur, quanto na grega, que eu não sei ler, e a latina, significa rocha ou fortaleza. O que o anjo levantou? Uma grande rocha, como pedra de moinho. Então, ele está levantando a cidade de Tiro. Olha lá. Essa referência à rocha se deve à localização da cidade antiga, construída sobre uma formação rochosa na costa do Mediterrâneo. Volta para o versículo de novo, do 21. 18, 21, por favor. Olha lá. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e a atirou no mar. Então a gente vê que a segunda cidade será destruída de forma que nunca mais ela vai ser achada. Não vai ter mais. Acabou. Vai ser destruída por completo. Versículo 22, por favor, Edu. E voz de arpistas, de músicos e de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedras de moinho. Mais uma, pedra de moinho. Mais uma, por favor. 23. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo, nem voz de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque as tuas nações foram seduzidas pela sua farmaqueia. Os mercadores da terra. O que a gente falou sobre mercadores da terra? Sobre indústrias, né, da farmácia, sobre tudo aquilo. Então, dentro deste comércio também está isso. E eles seduziram as nações com as suas mercadorias, com as suas farmaqueias, né? Vamos aqui, ó. Farmaqueia dos mercadores da terra. Os reis e os líderes do mundo que fazem comércio, destroem o mundo, escravizam as pessoas, causam danos e mortes em nome da riqueza e do domínio. É exatamente o que nós estamos vendo, né? Versículo 24, Edu, que é o último, por favor. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, dentro da Babilônia grande, aí você pode colocar todo um parâmetro, porque dentro dela estão tanto as cidades prostitutas, que não só são aquelas que estão dentro daquele desenho de mapa que eu mostrei para vocês, mas todas as cidades que participam da destruição dos mártires, dos profetas, como Jerusalém, como a própria cidade de Tiro, e como outras que a gente sabe que também estarão ligadas dentro desse complexo Babilônia, que a gente pode colocar Roma, Vaticano, tantas outras, e que dentro delas foi achado o sangue de todos aqueles que morreram como mártires sobre a terra. Então aqui, ó, desde o início da criação, quando Adão pecou, Satanás, o dragão, a antiga serpente, iniciou o seu propósito de destruição contra a criação de Deus. Vai em Gênesis 3,15, por favor, Edu. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a mulher que está sendo falada ali é a mulher mesmo. Por quê? Porque existe uma inimizade que o próprio Deus colocou entre a descendência da mulher e os próprios descendentes, que é o Senhor Jesus, o seu descendente. Ele vai ferir a cabeça da serpente, só que a serpente fere o calcanhar, que somos nós. Nós somos o calcanhar, o povo que é ferido. Então, desde o princípio existe essa inimizade. E a serpente pica o calcanhar de Deus, que são as pessoas. E tem inimizade contra a descendência de Deus, que é o Senhor Jesus. Mas que ele vai pisar a cabeça dela. Então, graças a Deus que no final, sempre o Senhor Jesus vence, né? Então, chegamos no final de mais um estudo, de mais 2 capítulos, né, que foram bem intensos hoje. Semana que vem é o penúltimo e depois o último. Tá bom?
Deixa eu me despedir do pessoal da internet. Obrigada. Oi? Tá. Hoje foi bem alvoroçado esse negócio, né? Foi cheiro de queimado, foi a câmera saindo do lugar, foi tudo. Mas a gente chega lá, né? Barulho, exatamente. É verdade. Deixa eu só conseguir me despedir do pessoal, que aí a gente... Então tá bom, gente. Olha, Deus abençoe a todos aqueles que acompanharam comigo pela internet, aqueles que ainda vão assistir gravado, tá bom? Fiquem